Tinha essa coisa assim. Então, a gente vê, a gente consegue, já tinha um vaso sanitário, tinha um lugar para coletar os excrementos, serem levados. Vaso sanitário portátil para você, quando viajar. Organizado, hein? Portátil tinha. Você dobrava. É uma cadeirinha que você senta, né? Embaixo Sim. você bota. É como se fosse areia de gato, né? Você não bota aquele cesto. Sim, né, no gato? sim. Então você sentava, né? Na cadeirinha e aquela areia ali embaixo. Aí a urina, tudo, a areia vai absorver aquilo, né? Sim. E aquilo depois vai ser transportado para algum lugar, sumidouro e tal. Nada impede, tem gente jogando no rio, percebe? Aham, sim. Mas, né? A tubulação, já foram encontradas algumas tubulações justamente de saneamento, de escoamento de água. Né? Que isso, cara. E moeda? Era ouro que se negociava? Os egípcios não tinham dinheiro assim, nem moeda, né, nem papel, né? Isso vai aparecer muito, muito depois, né? Uhum. E era mesmo medidas de prata, de cobre, de bronze, de ouro, chamavam de medidas, né? Que era uma pedrinha que pesava tanto, né? Tinha lá mas a maioria do salário era pago em espécie, né? Então, quer dizer, se você vai para você buscar o salário lá do seu seu mês de trabalho, você tinha que ir a família toda, porque vinha cereais, vinha roupa, vinha um monte de coisa, né? Era muito troca. Escambo, era um então, escambo, ainda. Mas é legal também saber que tinha essas medidas. Tinha essas medidas que eles usavam, né? De onde vinha a riqueza do faraó? Ele cobrava? A riqueza vem, né, dos impostos, não, dessa parte toda agrícola, né, da produção dos artesanatos, do A comércio. terra era dele, né, na a verdade. terra A terra era dele, tinha que produzir para ele. Ele dava a terra, Sim. né, assim, eu dou a terra para você, você trabalha na terra, mas você vai ter o celeiro do faraó, né? E com aquele celeiro, com aquela fortuna em grãos, né, e mesmo em artesanatos, em peças, isso era comercializado por outras coisas, né? Então, por exemplo, trocava isso por ouro, né? Porque o Egito não tem muito ouro. O ouro egípcio é todo ali do norte do Sudão, né? Era todo extraído daquela região ali. Muitas coisas o Egito não tinha de material precioso, né? O lápis lazuli vinha do Afeganistão. Olha, naquela época já vinha... O que é que vinha do Afeganistão? Lápis lazuli é uma pedra semi-preciosa, né? Azulzinha igual turquesa, né? Turquesa. Tá. Então, as pessoas não têm a dimensão do comércio que era naquela época. Não tem, assim. Quando eu falo, as pessoas, como é que pode? Mas era o Nilo que fomentava tudo isso? Isso vinha de tudo quanto era lugar, por exemplo. Esse comércio vinha lá perto lá do Iraque, lá para aquela banda do Iraque, mais para cima, né, Afeganistão, vinha por caravana, chegava no Egito e tal. Era uma rota comercial. Rotas comerciais. Né? Tinha rotas comerciais ali onde hoje o Golfo Pérsico. Né? As pessoas não têm noção desse negócio no Mediterrâneo, então... Eu fico pensando como que a população às vezes não se revoltava, sabe? Tipo... porque eu acho que sempre na humanidade vai ter isso, sabe? Um querendo ter mais do que o outro, né? Pô, o faraó tá ali tendo uma vida boa, pegando as melhores frutas, os melhores animais, e a gente tá aqui trabalhando. Ou talvez, né? Quem garante que o faraó era bom também? Sim. Porque deve ter existido faraós maus também, né? Que maltratava da população... E a população querer tomar o lugar daquilo. Sempre existiu isso, né? A gente, por incrível que pareça, a gente não encontra... Dos 3.000 anos de história do Egito, a gente encontra 3 períodos de turbulência, né? E aí, nesses 3 períodos, né? Por que assim, isso não acontecia muito? Por aquilo que eu comentei com vocês aqui, né? Que é a questão desse trabalho compulsório, de você... mente vazia, né, oficina do diabo, né? Você não deixar espaço para que isso acontecesse. Então, a administração faraônica era muito boa nesse aspecto. Todo império funciona bem quando a sua administração funciona bem. Quando você faz o estudo de qualquer império, quando a administração começa a decair, muitos dos impérios eles começam a morrer por dentro, né? Sim. Então, a administração faraônica, então, cuidava bem disso para justamente evitar. Então, havia aquela questão forte da religião, né? Mas, lógico, nem todo mundo acreditava que o faraó era rei,
O faraó era Deus, isso é Deus, evidente. aham. Mas acreditava no poder dele, então Sim. se segurava. Tinha essa parte toda, por exemplo, quando tinha muita crise, o faraó abria os celeiros dele, né? Então, os grãos, alimentava as pessoas. Então, ele guardava, havia uma reserva. Aham, né? aham. É que nem a história de José da Bíblia, né? Que ele fala, olha, as 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Então, aí na história de José, o que o faraó faz? Os celeiros, né, foram preenchidos quando veio a carestia, né? Ele abriu o celeiro. Aquela história, ela é uma história que bate com uma narrativa egípcia, né? Essa narrativa bíblica, né? Ela bate com... Em momentos difíceis, Isso. o faraó matava a fome do povo e se mostrava... Então, isso, em 3 momentos é que a gente tem aí uma fragilidade da instituição faraó. Aí começa, né, o norte querer... Um governante de uma província querer ser o faraó e outro, brigar internamente, né? Mas em 3 momentos. Que a gente na história chama de 3 períodos intermediários. O primeiro, o segundo, o terceiro, né? Que acontecem. Nesse primeiro período intermediário, o que aconteceu quando acabou, voltou ao normal, foi a democratização da morte aí. Assim, essa ideia que todos agora poderiam ter acesso à sua tumba, ou acesso ao processo de chegar ao lugar onde está o faraó. A importância disso aí, né? Controlar também. Nossa! Entendeu?